Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós lermos no Santo Evangelho, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, os versículos que antecedem o texto que nós lemos, da parábola do semeador, nós veremos o seguinte: o evangelista conta: Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. E aí o evangelista registra a parábola do semeador. O profeta Isaías, o santo profeta Isaías, num dos capítulos do seu livro, fala da pregação do Messias, do Cristo, que viria séculos depois dele. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, repetiu a frase de Isaías, que diz: quem creu na nossa pregação? Quem acreditou na pregação do enviado ungido de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo? Porque quando nós lemos sobre o ministério de Jesus, quando nós vemos no Santo Evangelho a sua vida, seus milagres, as suas pregações, nós vemos que ele era aceito e acolhido. Foi aceito e acolhido por muitos, mas foi rejeitado e perseguido por um número maior ainda de pessoas, mesmo operando milagres a ponto de ressuscitar os mortos. E, aliás, os opositores de Jesus o perseguiam ainda mais por causa dos seus milagres, porque com isso ele evidenciava o seu poder divino e a sua influência sobre as pessoas aumentava, o que fazia com que os seus opositores temessem a influência de Jesus sobre o povo. E o próprio Jesus contou então a parábola do semeador, na qual a semente é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. E o semeador é o próprio Jesus, é aquele que naquele momento estava exatamente pregando a palavra de Deus, estava semeando a semente do Evangelho nos corações das pessoas. E a ênfase da parábola contada por Jesus não estava no caráter do semeador, nem na qualidade da semente, mas sim ele estava chamando a atenção para a variedade dos solos, que é o que fazia com que a semente germinasse e frutificasse ou não germinasse e não frutificasse. E por isso Jesus várias vezes usava uma expressão que nós lemos também hoje. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todo aquele que ouvia e que ouve o Santo Evangelho tem os ouvidos realmente abertos àquilo que Jesus diz. São aqueles que fazem o que nós chamamos de ouvidos moucos, uma expressão antiga, ouvidos de mercador, ou seja, ouvem sem ouvir, sem que aquilo que lhes é dito faça a diferença em suas vidas. E isso depende de cada tipo de solo, como nós vemos na parábola. Quando Jesus nos fala do terreno, do solo, da beira do caminho, no qual a semente caiu, mas foi comida pelas aves. Este tipo de solo representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas no fundo não têm verdadeiro interesse por ela. E o diabo
lhes arrebata do coração a semente da palavra de Deus, como os pássaros comiam a semente lançada à beira do caminho. Temos o solo pedregoso, sobre o qual a semente caiu sobre as pedras nos dias de Jesus. E a semente até pode se desenvolver num solo rochoso, mas como ali ela não tem raízes profundas, não dá frutos, morre. Jesus estava falando daqueles que têm uma fé superficial. Tem fé, mas é fraca, é superficial, e diante de qualquer dificuldade, essas pessoas abandonam a fé, se afastam de Deus, deixam a vida cristã. Por várias razões há pessoas que fazem isso, até por revolta, porque acham que Deus deveria livrá-las de todo e qualquer mal, e se esquecem das palavras do próprio Jesus, de que Deus faz brilhar o sol e cair a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Há ainda o terreno espinhoso, e quando a semente da palavra de Deus cai num solo espinhoso, cai entre espinhos, Jesus está falando das pessoas que deixam que em suas vidas a vivência do Evangelho seja sufocada pelas prioridades que tais pessoas têm. São aquelas que estão sempre ocupadas e preocupadas com muita coisa, com tanta coisa que no final não há espaço para Deus, para Jesus Cristo, para o seu Evangelho nas suas vidas. Principalmente as que estão preocupadas com os bens terrenos. E foi por isso que Jesus, diante daquele jovem rico que recusou o seu convite para ser seu discípulo, disse que dificilmente um rico entra no reino de Deus, porque se ocupam e se preocupam tanto com os bens materiais que se esquecem de tudo mais. Os nossos desejos por bens materiais, por progresso na vida, etc., são desejos legítimos. Deus não condena isso, mas Ele condena a busca excessiva, quando a pessoa se esquece de tudo mais e deixa que a vida espiritual seja esquecida, se torne infrutífera, se torne estéril. E finalmente Jesus fala da semente que caiu em boa terra. E o que é a boa terra? É um coração simples. E é por isso que Jesus ensinava nas bem-aventuranças que são bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que têm um coração atento e sincero para aceitar e para preservar em si a semente da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e que dão frutos do ensinamento do Evangelho em suas vidas no dia a dia. Porque muitas pessoas acham que a fé deve ser algo que se manifeste alguma vez na nossa vida de forma extraordinária. Mas não, a fé de acordo com o Evangelho de Jesus deve ser vivida diariamente. No dia a dia nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. E também, usando as palavras do apóstolo São Paulo, na epístola que nós lemos hoje, a Tito, a boa terra representa também aqueles que, acolhendo o Evangelho, evitam questões tolas, controvérsias inúteis e vãs. São as palavras do apóstolo. Por quê? Porque isso pode levar à heresia, a querer explicar o inexplicável e racionalizar a fé, o que não é possível, porque estamos falando de realidades que nos transcendem e muito. Ou então, esta atitude leva à busca por novidades, à busca por modernidade, a uma fé que esteja mais de acordo com a moda, uma fé mais bonitinha, porque
de acordo com os valores atuais da sociedade, do mundo, mas isso tem um nome, se chama apostasia. É abandonar os ensinamentos teóricos e práticos, a moral, a ética do Santo Evangelho, da vida cristã, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje se fala muito em inclusividade e abertura, mas inclusividade e abertura só podem ser praticados de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, o Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus no Evangelho, dos apóstolos, nos seus escritos que compõem também o Novo Testamento, nos ensinamentos dos santos padres, inclusive nos concílios ecumênicos, como nós hoje comemoramos os santos padres do 7º Concílio Ecumênico. E se não for assim, neste apego a este tesouro da fé para ser vivido, que nos foi transmitido, nós teremos apostasia. E em nome da modernidade, de sermos mais humanos, mais compreensíveis, mais de acordo com o coração do próprio Deus, nós fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. E por isso não é de se espantar que cada vez mais grupos religiosos, denominações diversas, estejam apostatando da fé, adotando doutrinas e práticas contrárias à vontade de Deus. Como fizeram os hereges que causaram a heresia, que professavam a heresia iconoclasta contra os santos ícones. E os santos padres, reunidos no 7º Concílio Ecumênico, ensinaram que a matéria pode ser portadora da graça de Deus, porque o Verbo se fez carne, Jesus se fez homem, assumiu matéria e nos transmitiu a graça de Deus. E o ícone em si não quer mostrar como teria sido humanamente alguém, Jesus, Nossa Senhora ou santos, mas mostram a natureza humana transfigurada pela graça de Deus. Por isso, às vezes, há ícones diferentes. A auréola do santo sai da moldura, há uma assimetria, os dedos são muito longos ou os olhos muito grandes, exatamente para mostrar que não é o homem, simplesmente o homem, mas o homem que se deixou transfigurar pela graça de Deus. E será que nós nos deixamos transfigurar pela graça de Deus? Porque existe algo na teologia chamado sinergia, que é a cooperação do homem com a própria graça de Deus. O apóstolo São Paulo, em uma das suas epístolas, disse que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos então chamados a cooperar com a graça de Deus. Isso acontece não só em acolhermos, em ouvirmos e vivermos o Santo Evangelho, mas também a graça de Deus nos santos mistérios, os sacramentos. Nós renascemos na família dos filhos de Deus pelo batismo, recebemos os dons do Espírito Santo na crisma, nos alimentamos para a vida eterna com o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. E às vezes nós podemos até nos espantar de que alguém que receba assim a graça de Deus, viva às vezes como um verdadeiro ateu. Por quê? Porque a graça de Deus não é mágica, não é um passe de mágica de Deus na nossa vida. É a comunicação da sua graça para que nós a acolhamos e a vivamos e assim ela dê frutos na nossa vida. E assim nós devemos sempre buscar, também no recebermos a graça dos sacramentos, ser o bom solo que dá frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.